Pois muito bem, meu povo, Brasil! Então eu tô aqui como se fosse uma personal organizer também do seu inglês pra te apontar. Amor, é esse inglês aqui que você tem que aprender. E não só pra te mostrar o que você tem que aprender, né? O que é essencial pra fluência. Eu, nesses 10 anos como professora, a minha investigação é totalmente essa. O que é relevante e o que não é pra fluência. Porque depois, gente, depois que você chegar na fluência, aí você tá livre. Você tá livre, na verdade, desde agora, né? Mas você tá livre no sentido de aí, se você quiser aprofundar dentro da sua área, sobre o inglês relacionado à sua área, que é individual, que às vezes nem me interessa, entendeu? Aí entra nessa parte individual de cada um. Gabi, I'm a book person. Eu sou uma pessoa dos livros. Eu amo ler romance, ficção. Lindo! Você pode super desenvolver o seu inglês para conseguir ler esse tipo de material. Só que, dentro da ordem natural, existe uma base de fluência que é legal você construir antes. E aí, a partir dessa fluência, aí você tá livre para customizar da forma como você preferir. Então, bora lá. Hoje vai ser uma aula que você vai aprender muito vocabulário, muita frase. Para com esse trem de ficar só viciadinho em palavras. Pega esse conceito. O inglês é previsível. Quando a Gabi fala isso daqui pra você, eu quero falar o seguinte, ó. O universo do inglês, ele é gigantesco. É de se imaginar isso, né? É uma coisa fácil de você pensar. Afinal de contas, todos os dias surgem palavras novas, gírias, expressões. Agora, dizer que o inglês é infinito não quer dizer que, para uma pessoa se tornar fluente, ela precisa de milhares de anos. Ou, pra pessoa ser fluente, ela tem que saber tudo do inglês. Não. Imagine que o inglês é esse rectangle, é esse retângulo que tá aqui. Que eu não poderia usar essa forma, porque se ele é infinito, ele não tem, né, arestas. Não tem como você delimitar. O inglês é desse tamanho e o que tu precisa pra se tornar fluente tá aqui, ó. Você entendeu aqui? Imagina a bandeira do Brasil. Então imagina que lá é o inglês. A bola é o que você precisa pra se tornar fluente. Todo o resto, todo além disso é bônus. É você aumentando o seu nível de fluência. Então quando eu desenho isso pra você, eu quero te mostrar isso. O inglês é previsível. Principalmente quando a gente começa a organizar o inglês em situations, em situações. Como assim? Viagem. Aí dentro da viagem você tem subdivisões, né? Restaurant, hotel, airport, asking for directions. Então, principalmente a gente vai fazendo essas subdivisões, gente, começa a ficar muito previsível. Além de viagem, né? Porque tem a galera que fala, Gabi, eu não sou muito uma pessoa de viajar. Mas beleza, outra coisa aqui, ó, routine, a rotina. Você pode não ser de viajar agora, de rotina, coisas do dia a dia, né? Daily routine. Aí dentro disso daqui vai ter um monte de coisa. Por exemplo, a gente pode ter uma morning routine, uma rotina da manhã. Pode falar alguma coisa relacionada ao seu work, ao seu trabalho, à sua family, à sua família. Então quer dizer, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando, lembra que eu falei lá? A analogia da personal organizer, de uma personal organizer. Tô pegando o inglês, que é infinito, que tá lá todo misturado, certo? Cada hora popa um assunto, pá, 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 pá. E eu tô trazendo ordem para que haja progresso, ordem aqui na sua cachola. Então, hoje o nosso foco é falar bem, né, sobre essa questão de viagem, só que você vai ver que o inglês que eu vou te mostrar aqui, palavras, frases, pronúncia. O que você vai aprender aqui, você vai usar também em outras situações, com toda certeza. Por quê? A gente tá falando do que é o mais útil. É o que tá aqui dentro desse universo, dessa circunferência aqui. Tudo bem? Maravilha. Então, ele é previsível. É quase que você seguir um script. Quer ver coisas previsíveis, né? Eu chego pra você e falo assim, ó. Eu falo pra você, oi? Cara, você vai provavelmente falar o que pra mim? De volta? Oi. Provavelmente é isso. Eu falo pra você assim, bom dia. O que você fala pra mim de volta? Tchau? Não, bom dia. Se eu falo pra você em inglês, oh, thank you. O que você fala pra mim? Oh, you're welcome. Quer dizer, de nada. Então, existem essas dinâmicas. Você chega dentro de uma loja. O que a pessoa costuma te perguntar? The salesperson, o vendedor. Oi, posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Então, tá vendo essas coisas previsíveis? Um beijo pra você. Você já sabe o que esperar. Então, eu começo com o number 1, porque a gente vai explorar aqui 5 estruturas. Não são nem 5 frases, vai dar muito mais frase. Mas são 5 estruturas. Então, vamos pra structure number 1. É essencial isso daqui. O que eu vou tentar fazer hoje? Eu criei algumas descriptions aqui, eu vou ler elas pra vocês, só pra vocês irem acostumando o ouvido com o inglês. Depois eu vou traduzindo, tá? When someone is asking for permission, let's just
just say, for example, that you are in a snack bar. One of the questions the server may ask you is, can I take your order? So look, I'm gonna say everything one more time. You are in a snack bar. Você está numa lanchonete. One of the questions the server, uma das perguntas que o server, o atendente, né, the waiter or maybe the waitress, o garçom ou a garçonete, may ask you, pode te perguntar is, can I take your order? Quer dizer, o que ele quer dizer com essa frase, né? Você vai super ouvir em viagens esse tal de can I. Eu posso fazer tal coisa. Asking for permission, pedindo por permissão. So, when someone is asking for permission, quando alguém está pedindo por permissão para fazer alguma coisa, né? Para a pessoa não chegar simplesmente, pá. Então ele usa esse can I. When a person is asking for permission, pedindo por permissão. Aí, ó, permission vai super por osmose, né? Fácil de memorizar. Let's say that you are in a snack bar. Vou trabalhando assim frases curtas para vocês irem sentindo o inglês aí. Digamos que, let's say that you are in a snack bar. Você está numa lanchonete, num bar de lanches, lanchonete. One of the questions the server, poderia ter colocado aqui the waiter, the waitress, the server may ask you is. Quer dizer, uma das perguntas que o atendente pode te perguntar é, e aí a gente vem aqui no can I. Can I take your order? Quer dizer, eu posso fazer o quê? I'm asking for permission. Eu tô pedindo por permissão. Take your order. Quer dizer, eu posso pegar o seu pedido, né? Então seria mais ou menos aqui assim, ó. And then we have a pencil. Lembra lá daquela estratégia que eu falei pra vocês da gente sempre o quê? Usar desenhos ao nosso favor. Então faz um desenhozinho aí de um waiter, de um server. O que é o server? O garçom, né? O atendente, enfim, que vai estar lá te servindo. Enfim. Então, can I take your order? E lembra sempre, gente, outra dica é você sempre estar repetindo em voz alta. Beleza? Então, ó, can I, eu posso fazer o quê? Pegar o seu pedido. Can I take your order? Então você vai ouvir esse can I all the time. Só na viagem? Não. No dia a dia. Fazendo compra, por exemplo, não faz sentido, né? For example, at a store. Em uma loja aqui, ó. At a store. Em uma loja, ele pode pegar esse can I. Qual que é a previsibilidade? Lembra que eu falei pra vocês? É previsível. Já não faz sentido can I take your order. Mas o que faz sentido? Can I help you? Eu posso ajudar você? Can I help you? E quer dizer, color blocks, que é uma das técnicas do método DQD, traz essa clareza para você de organização de frases e sem ter que ficar falando de regra de gramática. Então aqui, ó, eu posso, can I help you? Posso ajudar você? Onde mais? For example, at the airport. No aeroporto, por exemplo, e em várias outras situações, ó, eu posso ver o seu passaporte, por favor? Can I see your passport, please? Então isso aqui é super possível de acontecer. Vamos lá, aqui, vamos botar assim, ó, daily routine, só para poder mostrar para vocês esse can I aqui. Imagina que a pessoa vai perguntar assim, ó, eu posso entrar? Come in. É uma das formas, é um vocabulário, ó, olha só, combinação de palavras. É uma das formas que eles usam nesse tipo de intenção. Quando eles knock the door, eles batem na porta e perguntam, oh, can I come in? Can I come in? Então, eu posso entrar? Entendeu? Can I. Tatue no coração aí, porque a partir desse can I, você vira uma máquina de montar frase em inglês. Tranquilo? Olha essa organização aqui, ó. Isso aqui traz muita liberdade. Aí eu vou para structure number 2. A estrutura de número 2. E a estrutura de número 2, vamos imaginar aqui, ó. The situation. Lembra que eu falo para vocês, contextualizar é essencial. Gabi, eu quero memorizar o que eu aprendo em inglês. Contextualize. A associação. So, for example, you're lost. Você está perdido. Você está perdido no meio do nada. Vem. Você está perdido no meio do nada. You're lost in the middle of nowhere. Você está perdido no meio do nada. So, let's say that you are lost in the middle of nowhere. Your battery died. A sua bateria acabou. So, you definitely need some help. Então, você definitivamente precisa de ajuda. Because you're lost in the middle of nowhere. You can't call anybody. Because your battery died. Porque a sua bateria morreu, acabou-se. Or maybe you are at the airport and you are lost. In the middle of nowhere? No, in the middle of the airport. Olha aí, uma vez que você entende a estrutura, no meio do nada? Não, in the middle of the airport. No meio do shopping. In the middle of the mall. No meio
do supermercado. É do supermercado lá. In the middle of the supermarket. Isso é maturidade com o inglês. Quer dizer, uma coisa que você aprende de forma organizada, beijo, bebê. Você pode fazer várias combinações. Você vira uma máquina de montar frase em inglês. Aí você pega confiança, né? Eu falo pra vocês, confiança é muito isso. Cara, eu sei que eu tô no caminho certo. I know I'm on the right track. Aí a confiança, ela já começa a aumentar. Eu sei o que eu tô fazendo. I know what I'm doing. So, you're lost in the middle of nowhere, or maybe you're lost in the middle of the airport. So, you definitely need some help. Because your plane is about to take off. O seu avião, ele tá prestes a decolar. Excuse me, I'm lost. Can you help me, please? Então, você vai, de repente, virar pra alguém lá no airport e vai falar pra pessoa assim, né? Excuse me. Não é o assunto de hoje, né? Mas tá aí. Uma frase útil. Excuse me, com licença. I'm lost. Você vai avisar pra pessoa, I'm lost. Eu tô perdido. Can you help me? Você pode me ajudar? Can you help me, please? Bota um please pra ficar bonito. Can you help me, please? A pessoa vai provavelmente falar, yeah, sure, of course. Se ela souber falar inglês, né? Aí, show de bola. Quando você falar pra pessoa, né, enfim, o que você quer, the officer, I don't know, the agent, or maybe the passenger, may ask you. Vai provavelmente te perguntar o seguinte, qual que é o número do seu voo, né? Se você tá dentro dessa situação, in the middle of the airport. Então, ele vai te perguntar assim, ó, qual é o número do seu voo? Então, ele vai usar essa estrutura aqui, ó, de what's your, nananã. E é legal a gente saber que essa contraction de what's your é a mesma coisa de what is your. Quer dizer, qual é o seu? E, enfim, né, gente? Não preciso nem dizer que isso daqui, essa estrutura, ela dá vida pra quem? What's your name? Não preciso nem dizer, né? Qual é o seu nome? É a mesma lógica. What's your name? Or what is your name? Eu poderia perguntar dentro dessa variação aqui, ó, qual que é o primeiro nome? What's your first name? Qual que é o seu sobrenome? Quer dizer, o último nome. What's your last name? Qual que é o seu nome completo? What's your full name? Ah, olha a lógica aí do danado do inglês. Tem lógica. Tem organização. Lembra? Aprender o inglês que é realmente útil? Cara, tu tem que ter essa estrutura na ponta da língua. What's your? E não só por conta do what's your name, what's your first name. Apesar que essas situações aqui super acontecem em viagem também, né? You always have to fill out a form. Você sempre tem que preencher um formulário, enfim. Então, isso aqui, when you make a reservation, quando você faz uma reserva, when you check in at the airport, when you check out, maybe if you need to go to the hospital, se você tiver que ir pro hospital, sei lá. Mas aqui, at the airport, you're lost in the middle of the airport, and then the officer, the agent, may ask you, what's your flight number? Bom, é uma das formas dele identificar, né, para onde tu tem que ir. What's your flight number? Quer dizer, qual que é o número do voo? Do seu voo? What's your flight number? Vamos para a próxima? Number 3. Dentro dessa lógica, né, de coisas que eles vão perguntar, até para poder dar também repertório para você. Temos o primo do can, que é a ideia do could. Então é muito provável deles pegarem e falarem assim, ó, excuse me, could you? Nananã. E uma coisa muito legal, só um plus aqui, né, da gente dominar esses inícios de frases que eles sempre perguntam é o seguinte, geralmente no inglês, quando você pega ali, ó, toda uma estrutura do inglês, uma frase toda zona, ó. Geralmente, quando o início você já não consegue entender, aqui ó, no início do que ele falou, você já não entende, ou por conta que você não conhecia aquelas palavras, ou sei lá o quê, ou você achou que ele falou muito rápido, a tendência é que o nosso cérebro, ele tende a desligar em todo o resto. Se o início você não entendeu, a tendência é que todo o resto o seu cérebro já boicota. Então, mudando esse cenário aqui, o que a gente tem? Opa, sabendo que tem essa previsibilidade, eu invertendo essa chave, quer dizer, o iniciozinho eu consegui pegar, o resto tá tranquilo. Você pode até não entender alguma coisa aqui, mas a tendência é que o seu cérebro ele fica mais disposto e aberto a se esforçar para tentar entender o resto. Aí muita coisa você consegue pegar pelo contexto, entender o inglês. Imagina só que alguém tá lá matracando, falando algo in English. Para que você possa entender o que a pessoa falou, não quer dizer que o seu cérebro vai absorver 100% da frase. Ele vai absorver aqui uma parte, mas sempre tem um easter egg, sempre tem um ovinho surpresa ali, entendeu? A galera acha, gente, que ser fluente em inglês é dominar 100%, e isso não existe. Isso não existe, e é muito fácil de você entender por que isso não existe. É só você pensar em português. Se você pega, de
repente uma palestra sobre um assunto específico, ou de repente até uma pessoa de uma outra geração. Às vezes a gente vai ter dificuldade de compreender. É óbvio que, bom, pela sua experiência, pelo tanto de anos que você fala português o dia inteiro, não é tão frequente quanto uma coisa no inglês, que é uma segunda língua. Mesmo acontecendo esse cenário, esse gráfico aqui, ó, um nativo falando aqui, ó, um native speaker. Mesmo com esse cenário, quer dizer, você conseguiu pegar, de repente, boa parte das estruturas, palavras-chave, você conseguiu entender. So look, you are in a different country. If someone wants you to take a picture of them, because, I don't know, maybe this person doesn't wanna do a selfie, ela não quer tirar uma selfie, or maybe this person doesn't have a selfie stick, um pau de selfie. The person doesn't have it. Não tem isso daí lá com ela. So, they may ask you. Então ela vai provavelmente te perguntar, excuse me, could you o quê? Aí tu precisa saber, take a picture of me, please. Então, inclusive, essa daqui ela é maravilhosa porque ela é via de mão dupla, né? Você também pode pedir para as pessoas isso daqui. Você pode tirar uma foto de mim? Você pode tirar uma foto minha, por favor? Gabi, você falou que o could é meio que um primo do can. Então, eu poderia falar can you? Pode, super. Excuse me, can you take a picture of me, please? Super funfa, tá? Então você tem essas two possibilities in here. Você tem essas duas possibilidades. Então anote aí essa estrutura porque ela é essencial. Outra coisa com esse could you, for example, at a hotel, em um hotel. So, at a hotel, a pessoa pode virar pra você e falar assim, ó. Você poderia... Aí não vou botar um excuse me, né? Porque provavelmente você já vai estar interagindo com o receptionist. Could you fill out this form? Quer dizer, você poderia preencher este formulário? Could you do what? Fazer o quê? Fill out this form. Então, para quem precisa da translation, por isso que eu falei para vocês, uma vez que você entende o início da frase, tudo flui melhor. Porque você vem aqui, ó, could you fill out this form? Preencher este formulário com o seu nome? With your name. Então, tá vendo? Eu começo a pegar a minha estrutura e eu vou aumentando a cauda dela. Could you fill out this form with your name? Com o seu nome? With your name, email, your age, I don't know, your birthday. Outra coisa... Lembra lá em cima que a gente viu can you help me? Posso super. Ao invés de can you help me, olha outra possibility. Could you help me? Could you help me, please? Esse é o inglês que você tem que aprender. E o melhor, as estruturas, porque a partir disso, the sky's the limit. O céu é o limite. Tudo bem? Então, could you help me, please? Estrutura de número 4, que eu quero que vocês saiam daqui com isso daí on the tip of your tongue, na ponta da sua língua. You have always dreamed of visiting the US. So, you have always dreamed of visiting the US. The United States of America. And your dream came true. You are in the US right now. And you were talking to a person you have just met at the hotel lobby, for example. Então, você está conversando com uma pessoa que você acabou de conhecer lá no lobby do hotel, lá no hall do hotel. He asks you, so it's a man. He asks you. Oh, essa é a sua primeira vez nos Estados Unidos? Essa é a sua primeira vez nos Estados Unidos? So, para perguntar esse tipo de pergunta, eles vão usar isso daqui, ó. Is this your... Nananã? Essa é a sua... Ou poderia ser também o seu. Funciona assim também. Uma coisa massa do inglês é isso, né? Eles não têm distinção de feminino e masculino. É a mesma coisa. Is this your... Essa é a sua ou o seu... Is this your first time in the US? Is this your first time in the US? Quer dizer, essa é a sua primeira vez nos Estados Unidos? Is this your... Nananã? Lembra lá do first? Imagina só que a pessoa te pediu, né? Oh, the receptionist of the hotel. Could you fill out this form, please? Você vai falar pra pessoa, you. Oh, sure. Claro. Você preencheu. The receptionist vai perguntar assim, esse é o seu primeiro nome? Esse aqui é o seu primeiro nome? Apontando. Sei lá, de repente você escreveu fora do retângulo. Sei lá, vamos imaginar aqui uma situação possível, né? A letra ali, meu amigo, é um garrancho. Aí a pessoa vai te perguntar, esse é o seu primeiro nome que tá aqui? Então ela vai falar o quê? Ei, is this your first name?
Esse é o seu primeiro nome? Você entendeu? Quando você entende as estruturas que são mais usadas, a liberdade que você ganha com o inglês, isso é construir fluência. Não é simplesmente você estar vendo uma aula de inglês. Is this your? Para pra pensar. O que mais você pode conectar com esse is this your? Lembra que o seu cérebro, ele sempre fica sedento por isso. Ei, pegue o knowledge novo que você tá pegando ali e conecte isso com coisas que você já tem na cachola, com situações. Lembra que eu falei pra vocês? SCNV. Se coloque no vocabulário. Is this your first name? Ah, que massa, velho. Entendi a utilidade dessa frase. Is this your first time in the US? For example, at the airport. No aeroporto, o agent pode te perguntar: Is this your final destination? Olha como é útil. Esse é o seu destino final? Esse é o seu Is this your final destination? Ah, gente, destino final, final destination. Parece até que eu tô zoando. Parece até que eu tô ensinando pra vocês inglês à la Joel Santana, né? Vai por osmose. Is this your final destination? Então quer dizer, não preciso nem traduzir. Vamos pensar aqui assim, ó, daily routine. Rotina diária, vai. Que eu prometi pra vocês lá em cima que essas estruturas você não vai, não é só de viagem. Porque tem, eu não vou viajar agora. Ei, abre a mente, tá? Vocês me pedem todos os dias pra poder ver a produção. Produção vai aparecer aqui? Não, não vai aparecer aqui, porque tem todo um mistério, entendeu? Mas, de vez em quando ele aparece. E daí, quando ele aparece, você pode mandar lá na DM assim, Oh, is this your husband? Esse é o seu marido? Is this your produção? Is this your brother? Is this your phone? Sei lá, gente. É muita possibilidade. Is this your? Então, tu sai aqui desse encontro com essa aqui também aí no coração, na sua bagagem. Organizado. Entendendo a utilidade de cada uma dessas coisas. Pensa. Não fica passivo. O que eu posso falar com o Kenai? Eu entendo que quando a gente tá no início da jornada, o nosso vocabulário ele tá mais reduzido. Aí você fala assim, Gabi, você fica falando pra eu fazer combinações, mas eu não sei. Eu não sei, de repente, o vocabulário que eu queria. Mistura. Começa a pensar e começa a brincar. Começa a se relacionar, a viver o inglês aí da sua casa. Por exemplo, você não aprendeu ali, ó? What's your favorite color? Você aprendeu isso comigo? De onde você tirou isso? Uai, você aprendeu comigo aqui. What's your favorite flavor? Aí imagina que você pensou então na possibilidade de tipo assim, qual que é a sua matéria escolar favorita? Aí você fala, carambola, eu não sei falar matéria escolar, disciplina. Então você vai falar, what's your favorite matéria? Brinca com o inglês. Mistura. Qual que é o problema? Olha aí, quase tudo, não sei, não sou boa de matemática. 75% você funfou. Aí você vai descobrir, matéria escolar. Você vai procurar matéria? Não, porque você vai achar um monte de coisa. É a intenção, matéria escolar subject. What's your favorite subject? Interessante, aprender vocabulário novo. Sem noia. Eu não sei, tá vendo? Meu inglês é horrível, eu não sei como é que fala matéria, meu amor. Tu sabe 75% da frase. Faz as contas. Comemora, entendeu? A dinâmica, lindo. Is this your? Wonderful. Is this your final destination? And so on. A de number 5, que a gente vai explorar hoje, que aí pra você poder funfar no nosso encontro, vai ser o seguinte, também extremamente útil. You're going through security. Você tá passando pela segurança do airport. Eles com certeza vão perguntar isso aqui pra você. Você tem alguma comida ou líquido na sua bolsa? Na hora que você tá passando ali no raio-x, né? Então, eles vão usar uma estrutura que sei lá, você tem que aprender isso aqui nas suas primeiras aulas de inglês, que é do you have. Mas não só aprender o do you have, tá? Como é que eu uso isso? Qual que é a utilidade disso pra mim? Do you have? So, for example, você tem alguma comida ou líquido na sua bagagem? Do you have any food or liquid in your bag? Então, anotem aí. Você tem alguma comida ou líquido na sua mala? Do you have any food or liquid in your bag? Na sua bagagem, na sua mala. In your bag. Ou na sua bolsa, tá? E vai depender muito da intenção. Bag pode ser bolsa, sacola, enfim. Vai depender do contexto. Muita coisa é isso também em inglês. Depende do contexto. Do you have any food or liquid in your bag? Tá, daily routine. Rotina diária. Do you have a car? Do you have pets? Você tem animais de estimação? Eu pergunto sempre pra vocês. Do you have any food? Não. Do you have any questions? Você tem dúvidas? Você tem alguma pergunta? Você tem dúvidas? Do you have any questions? Então, tudo parte deste do you have. Você entendeu essa ordem? Eu preciso de ordem para ter progresso, para ter evolução. E eu preciso partir de um ponto A. O meu ponto A, geralmente, ele vai ser a estrutura, o vocabulário.
E não é. O ponto A é a estrutura, tudo bem? A partir daquilo dali, a gente começa a customizar e a criar infinitas possibilidades. Então, do you have a passport? Você tem um passaporte? Do you have a passport? Vamos ver uma outra situação, vou improvisar aqui, ó. Do you have any food or liquid in your bag? Você tem... Quando você passa pela alfândega, do you have anything to declare? Você tem algo para poder declarar, né? Tipo, algum item, enfim, você tem algo para declarar? Tipo, acho que não no sentido de, tipo, eu tenho algo para declarar, para falar, né? No sentido de produtos, etc, etc. Então, esse do you have também, assim, ó, na ponta da língua. Tanto para você ouvir, quanto para você poder usar também. Então, meu desejo, meu plano aqui, ainda mais agora você revisando essas anotações, assistindo depois, enfim, é você entender isso aqui. Cara, meu amigo, can I? Eu entendi. Can I help you? Can I see your passport? Can I come in? Can I take your order? Funfou. Beleza. Isso eu consigo aqui de cabeça, porque aí, vamos lá, né, gente? Porque minha memória é maravilhosa? Não, porque pra mim isso é muito natural. Quando eu falo essas coisas, eu não penso em português. Eu já consigo visualizar aí, ó, pra vocês entenderem como é que um fluente se sente. Como que é a trajetória. Quando eu falo essas frases todas pra vocês, eu não penso em português. A minha estrada do inglês, em relação a esses assuntos, eu já passei por isso aí 1 trilhão de vezes, já tá super confiante pra mim. Então, o meu cérebro ele não precisa ir no português. O inglês dentro desses assuntos já tomou forma. O que não quer dizer que, se eu começasse aqui de repente a falar sobre política, na real, se eu começasse a falar de política, eu não ia ter nem o que falar. Porque é certo ou é errado? Não quero entrar nesse mérito. Eu vou só falar do fato. Eu não curto política, não me faz bem. Hoje não. Pode ser que depois comece a me fazer bem. Hoje não me faz bem. É uma questão pessoal, tá, gente? Aqui não quero ninguém falar, não. Eu não tenho repertório pra poder falar sobre isso, entendeu? Então, meu amigo, não vai ser em inglês, não vai ser em português, nem em japonês e nem em espanhol. Não vai funfar. Agora, esse assunto aqui, que é um assunto útil pra mim, viagem, coisas do dia a dia, eu vou, que é uma beleza. Sacou? Can I? Can I? Number 2, what's your? Então, também é uma estrutura, um bloco, uma combinação de palavras que eu quero que esteja aí tatuado no seu coração. Mas não what's your apenas e a tradução. Possibilities. Vamos lá, possibilidades. What's your name? What's your full name? What's your flight number? What's your final destination? Olha aí, a gente pode começar a fazer combinações com outras coisas. Qual que é o seu destino final? What's your final destination? What's your full name? Qual que é o seu... Enfim, what's your favorite flavor? Qual que é o seu sabor favorito de ice cream? Sei lá. What's your... Excuse me. Que você pode subbotar um excuse me com can I, né? Excuse me, can I come in? Super funfa. Mas aqui, ó. Excuse me, could you... Take a picture of me, please. Olha aí, frase pronta. Tu, antes da viagem, faz o seguinte, faz uma listinha, assim, com essas frases SOS. Se tem uma viagem marcada, essa é uma excelente dica pra primeira vez que você vai viajar pra fora e tá com essa intenção de começar a praticar o inglês. É legal ir com uma listinha, assim, com essas frases que você fala assim, caraca, isso aqui eu vou falar super. Imagina que você tá numa aula aqui comigo e eu te ensino assim, ó. I'm not a morning person. Seja seletivo. Eu te ensino isso aqui, eu falo, gente, isso aqui significa eu não sou uma pessoa da manhã. Tipo, eu não sou uma pessoa que acorda com os galos. Se você vai fazer uma viagem, essa frase aqui não precisa estar aí no seu repertório, necessariamente nesse repertório de viagem. Agora, se eu venho aqui e te ensino na aula, oh, would you like a window seat? Ah, peraí, aqui sim. Você gostaria de um assento na janela? Total, super provável. Então, isso aqui tem que estar aí no seu guiazinho. Você vai criando esse guiazinho, que aí você vai consultando. Também não tem nada de errado com isso. Uma coisa que eu quero, já que a gente tá falando de viagem hoje, entenda uma coisa. A primeira viagem que você faz pra fora, com essa intenção de praticar o inglês, sempre é aquele rolezão, entendeu? Que é tipo assim, caraca, como é que vai ser isso? Você tá ali no desconhecido. Você tá ali no viver uma experiência com uma cultura diferente. Então também não cria a expectativa de você simplesmente chegar lá e ó, não é assim. O seu cérebro, ele precisa daquele diazinho ali pra ele começar a sintonizar. Lembra que eu falei da expectativa? E se a gente não conversa sobre isso, é muito fácil você criar expectativa. Uai, mas eu me preparei tanto pra essa viagem, eu quero chegar lá e o quê? Abrir a boca e o inglês só simplesmente sair. Quero chegar lá e falar sem pensar, que é a hora que eu quase morro, que a pessoa fala, eu quero falar sem pensar. Eu fico assim, meu amor, tu fala em português sem pensar? Pois pare, pois repense aí, porque a gente tem que pensar pra poder falar. Você não pode falar qualquer coisa que vem na sua cabeça, né? A gente pensa pra poder falar.
Então, de novo, a questão da expectativa. E aí as pessoas não conversam sobre isso, então você, a pessoa fluente, ele não chega pra te dar esse ideal. A pessoa fluente, ela quer bancar de, desculpa a palavra, mas vamos lá, vou mudar a palavra, mas de boa zona. Ah, eu sou fluente, e aquela coisa assim, tudo, e não fala da realidade. É tipo quando falam das pessoas de rede social, que é só vitrine, que é só mostra só a parte boa e não sei o quê. Vamos lá, pé no chão. Então, lindo, maravilhoso. So, excuse me, could you help me? Could you, I don't know, open the door, please? Você poderia abrir a porta, por favor? Por favor. Is this your... Oh, is this your first name? Is this your first time in the US? Essa é a sua primeira vez nos Estados Unidos? Is this your family? Oh, is this your family? Essa é a sua família? Is this your car? Esse é o seu carro? Tudo partindo desse ponto A. Is this your? And last, but not least, por último, mas não menos importante, do you have? Ah, do you have é uma maravilha. Do you have a passport? Do you have any food or liquid in your bag? Tá vendo? Tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu não tenho que raciocinar. Olha só, eu não tô falando que eu não tenho que pensar, mas eu não tenho que raciocinar. Tá meio que automático pra mim. Vai o inglês pelo inglês. Sempre que eu puder, eu vou ficar mostrando pra você, tá, gente? Como que é o fluente. Você entende onde é que você tá mirando. O que que passa na cabeça de um fluente, entendeu? Então, olha que lindo. Isso aqui, só isso daqui, gente, você demoraria, eu não sei nem te falar quantos meses, pegando aquela coisa de inglês de livro, aquela coisa de inglês quadrado, se é que você aprenderia isso desse jeito, com esse passo a passo, com essa organização. E a gente não poderia ter deixado ainda mais incrementado, botando um TBB com pronúncia pra ajudar. Mas aí, porque senão ia ficar também too much, assim, ia ficar, né, overload de informação. Não é o assunto de hoje. Mas o ponto é, sacou os rolês de hoje? Entendeu aí a mensagem? Did you get the message? Beleza. Thank you so much. Have a wonderful night and I'll see you soon. Para de procrastinar.